podcast de hoje recebe uma pessoa muito especial. Eu, Luiz Flora, estou aqui com a incumbência de substituir essa equipe campeã. Cláudia Trajano, Tiago Salvador, Francisco Barbosa, Willy Fernandes e Lucas Reis. Mas a nossa convidada de hoje, só o currículo dela dá 2 programas, merecidamente. Eu estou com a professora Mércia Gomes, formada em Direito, pós-graduada em Gestão e Direito de Trânsito, MBA Executivo em Gestão de Frotas, MBA em Mobilidade Urbana, conselheira titular do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo. É observadora certificada, professora de Direito de Trânsito da LM Cursos de Trânsito e consultora na MG, Consultoria para Frotas. Atuando na área lá desde 2003. Ela é palestrante, expositora e também é especialista em falar do Maio Amarelo, a conscientização diante da década de ação pela segurança no trânsito, com a famosa frase: paz no trânsito começa por você. Seja muito bem-vinda, professora Mércia Gomes, e muito obrigado pela gentileza de ceder esse tempo e seu conhecimento aqui no podcast. Vamos falar um pouco de trânsito em geral? O que aflige uma questão de trânsito hoje? É funcionamento de órgão? É pós-pandemia? É número de carteiras que são suspensas, cassadas, educação, comportamento no trânsito? A senhora é mestre no assunto. O que aflige mais hoje, já que nós estamos no mês de maio, mês do Maio Amarelo, conscientização e educação em trânsito? Obrigada, Luiz. Boa tarde. Eu acho que essa questão do o que aflige mais o trânsito, especialmente nesse mês do Maio Amarelo, a gente tem que lembrar que é um mês onde a gente traz as estatísticas, né, de todas as campanhas executadas durante o ano todo. Não tem muito reflexo da pandemia, pelo contrário, na pandemia nós tivemos um número muito baixo de veículos sendo conduzidos. O que eu vejo que nós temos de maior problema no nosso país, que é essa instabilidade no sistema viário, é a ausência de conscientização e implementação de projetos escolares, desde o primário até a graduação. Nós dois somos formados em Direito. Nós não tivemos Direito de Trânsito na faculdade. Nós somos especialistas em Direito de Trânsito por ter amor ao trânsito, acompanhar a legislação e nos dedicarmos a ter conhecimento dentro da resolução do CONTRAN, portaria do DETRAN, porque o direito em si, a gente conhece, ele tem ramificações, e ali você encontra artigos do direito da área, não, direito de trânsito não, do trânsito, nas áreas do direito. Então, você pega o direito civil, direito penal, aí nós temos o CTB, você vai buscar onde trabalhar numa colisão, numa lesão corporal, enfim, num sinistro de trânsito. Mas nós não temos. É taxativamente e estatisticamente comprovado que no nosso país o que falta? Educação de trânsito. Esse ano, o Maio Amarelo teve uma escolha dessa frase, que é através da Senatran, né? Para quem não conhece essa frase, ela é intitulada pelo Senatran. Posso fazer uma intervenção apenas? Claro. Senatran é a Secretaria Nacional de Trânsito, né? Que é o que faz a gestão federal, né? É o macro do trânsito, é muito importante. Sim. Que às vezes as pessoas estão nos escutando e não são da área, né? E é muito bom que não sejam, para poder conhecer, né? É o hábito que nós temos de usar o abreviado. Verdade. Ou Senatran, ou falar CONTRAN, CETRAN, CTB, por exemplo, né? DETRAN, quer dizer, a nomenclatura que nós usamos usualmente, mas às vezes uma pessoa especialista como a senhora, ela consegue traduzir. Eu digo que tem pessoas especialistas em determinadas áreas que são Joemir Bettings, contemporâneos, que conseguia traduzir, né, a economia para o português. E a senhora é uma delas, consegue traduzir a nomenclatura intrínseca do trânsito, complicada do trânsito, para as pessoas que nele circulam, nele são autuadas e nele são agentes. Um pouco. Minha filha perguntou ontem para mim, qual a diferença do CETRAN e do DETRAN? Porque eu levei ela para o centro de São Paulo e aí eu fui mostrando o centro, né, histórico. Eu falei, ó, mamãe trabalha aqui. Aqui é o CETRAN.
Falei, ó, aqui é a entrada do Detran. Ela falou, mamãe, qual que é a diferença? Então, até dentro de casa, Sim. eu naturalizo a abreviação. E está correto, né? Nem todo mundo sabe o que significa, mas Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, né? Brasília, o órgão máximo, onde a gente tem as câmeras temáticas. As câmeras temáticas, ela é fundada por vários conselheiros, né? Que são nomeados para discutir cada esfera do trânsito, a engenharia, a educação, o direito, fiscalização, né? E depois nós temos o CONTRAN, o CETRAN, né? Conselho Estadual de Trânsito. Cada estado tem o seu conselho, que é formado por membros. Esses membros são representados de algum órgão. Eu represento o Observatório Nacional de Segurança Viária. E aí nós temos o DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito também. Cada estado tem o seu departamento. A lei ela é infraconstitucional, a lei é a mesma. Aí o que diverge são as portarias. As resoluções, lembrando que é nacional, Brasília, resolução do CONTRAN, Conselho de Trânsito. E agora, as portarias, as deliberações, que são diferentes de um estado para o outro, que a gente tem que prestar atenção. Por isso que, se você não for especialista e se dedicar a essa carreira, você tem muita dificuldade em trabalhar com a legislação de trânsito. Voltando à sua pergunta, esse ano a nossa frase A Paz no Trânsito Começa por Você, que é a frase da Senatran, que foi aí que nós paramos. Foi. Essa frase foi uma frase diferente e a gente sempre discute quando vai escolher essa frase. Quais são as razões? E nós temos várias, né? Então, tem uma votação dessas frases. A paz no trânsito começa por você, eu votei nessa frase. Por quê? Porque o trabalho desse ano é buscar a individualidade da sua responsabilidade com o trânsito. Quando a gente usa o termo paz, ele é muito utilizado hoje, né? Então, a gente teve pandemia, você tem as pessoas mais ansiosas, tomando medicação, enfim, que você fala, a gente precisa de paz. Briga no governo, os relacionamentos que tiveram durante a pandemia que quebraram. Home office, volta. Não aguento meu marido, não aguento minha filha, não aguento meu filho, não aguento meu enteado, não aguento... Enfim, a minha assistente do lar. E aí, o que mais se fala a gente precisa de paz. Sim. A gente precisa buscar a paz. E você escreve um texto sobre a paz. Você pedir para minha filha, ela vai desenhar. O meu enteado vai falar. Na teoria é lindo, mas quando a gente vai aplicar essa paz... É muito complexo. Por nós, começa né? por você. E no trânsito, nós que somos profissionais da área, a gente tem esse impacto diariamente, a gente trabalha com isso. Mas como você mesmo disse, Mércia, tem várias pessoas nos ouvindo que não sabem o que significa Senatran. Corretíssimo. Quantas pessoas sabem o que significa maio amarelo? Por que maio? Por que o amarelo? Qual a relação com o trânsito? Eu acho que as pessoas até já naturalizou que chega maio, a cidade fica amarela. E aí todo mundo fala de trânsito, e aí você vê várias propagandas. Mas o que é o maio amarelo? Então, para quem não sabe, o Maio Amarelo, ele veio pela Organização Mundial da Saúde em 2011, devido ao alto número na época, a nomenclatura era acidente, não era sinistro. Diante dessa preocupação, foi desenvolvido campanhas para diminuir o número de acidentes para 2011. Dito isso, a Organização Mundial da Saúde, ela buscou, através dos órgãos públicos, um apoio e desenvolveu ação de década para a segurança viária a nível mundial. E nós tivemos uma campanha que nós teríamos que de 2011 até 2020 buscar essa diminuição. Olha que loucura, isso foi de 2011 para 2020. Diminuir em 50%. Nessa época, eu fazia entrevista e eu sempre dizia que o número de mortes era maior que o número de câncer de mama.
E nós não Que alcançamos. já é absurdo, Que hein? já é absurdo. Hein? E lá atrás já era assim, câncer de mama era muito discutido, tinham várias campanhas. Eu lembro até que o meu escritório fez campanha de lenço para as mulheres, enfim. E aí chegou 2020, nós não alcançamos e foi prorrogado. Agora, 2021 para 2030. Então, é por isso que é maio. Por quê? Porque esse projeto, ele foi publicado dia 11 de maio. E o amarelo, porque o amarelo é uma cor que chama muita atenção e ela está relacionada ao sistema semafórico, que é o amarelo, atenção, onde as pessoas acham que o amarelo pode passar e não pode. O amarelo é você pare. O amarelo até dentro de casa, quando você fala pro seu filho, né? Você chama lá, Luísa. Acendeu a luz. Eu só falta andar com uma plaquinha amarela. Luísa, o tom de voz muda. É o amarelo. Tipo, presta atenção, olha pra mim. Alguma coisa vai acontecer. Não continue, pare. Então, esse é o sentido do Maio Amarelo. O Maio Amarelo, ele traz campanhas hoje que está a nível nacional e internacional, os órgãos públicos e os órgãos privados, buscando essa conscientização e a paz no trânsito, que é a frase que nós vamos buscando a individualidade. O que você tem feito pelo trânsito? Porque a sociedade hoje, eu que estou na área, ela diz o seguinte: então, mas eu bati ali porque tinha um buraco na pista e o que a prefeitura fez? Ok, tá, não tá errado, mas o que você tem feito? O seu filho anda com cinto de segurança? O seu filho tem 10 anos, mas ele não tem 45. Ele está sentado no banco da frente ou de trás? Sim. Porque as crianças ficam ansiosas. Eu vejo porque eu tenho 2. E os meus 2 estavam extremamente ansiosos. Nós, como passageiros, pegamos um carro de aplicativo, um táxi. Nós usamos o cinto de segurança no banco traseiro? Pois É uma pergunta que tem que se fazer, né? Sim, Aquela meia-culpa, porque a gente sempre fala, olha, aconteceu um acidente por causa disso. Porque a pessoa não usava. Mas você usa? O peru escolar. As crianças estão com cinto de segurança no peru escolar? O ônibus, transporte público. No transporte público, né? Que, aliás, falando de transporte público, já me direciona para a sua pergunta, a sua primeira pergunta, que era a respeito do número de acidente e o que eu acho que mudou da pandemia para cá, está relacionado ao transporte público. Quem usa o transporte público? Como está o transporte público? O número de transporte público? Por que tanto acidente? O maior número de acidente hoje é excesso de velocidade, celular e o álcool. Como eu estou no Maio Amarelo, tenho feito bastante palestra, eu tenho trazido essa fala, né? Que são 3 infrações, elas são tão claras no nosso dia a dia. Quem não sabe que quando você bebe, você ingere bebida alcoólica, né? Você tem uma alteração no seu organismo. Todo mundo sabe. Aquela fala, eu dirijo melhor quando eu bebo, nossa, eu fico bem melhor. Eu fico ótima quando eu tomo um golinho. Ela já caiu por terra. Eu costumo dizer que ela é semelhante àquela frase de mulher no volante, perigo constante. Está constatado, tem estatísticas, seguro de carro, que a mulher tem desconto porque ela dirige melhor. Sim. Gente, ok, vamos aplaudir as mulheres. Ela é mais cuidadosa. Homens, ela é mais cuidadosa. Ela segue mais regras do que o homem. Tem menos vícios. Agora, isso é uma estatística. Antigamente falava, não é isso. É preconceito. Não, isso aí realmente é uma estatística. Existiu preconceito no passado, hoje não tem mais como. E assim, felizmente, eu parabenizo todas as mulheres, inclusive a mim, porque eu nunca tive uma colisão com a idade que eu tenho, desde os meus 18 anos. E homens, corram atrás. Simples assim. Ao invés de fazer piada, sim, vai buscar o de vocês correndo atrás dessa estatística. Sabe quem vai ganhar? A sociedade, sim, todos. Você, sua esposa, e quem seu é a filho, sociedade? Sua família. Somos nós. Somos nós, exatamente. Começa por você. Então, a gente tem aí o álcool, a gente tem o excesso de velocidade. Eu sempre cito que o excesso de velocidade, ela é uma imprudência, é uma negligência, né? Você, advogado, sabe o significado da palavra
negligência, ela é tão notória. Existe uma placa ali, 50 ou 60 ou 70 ou 80 ou 100 ou 110 ou 120, depende a via, né? Rodovia, municipal, estadual. Para quem não sabe, quando a gente tem uma sinalização de trânsito, não é uma placa que foi desenhada e colocada ali, porque essa placa amarela ela é bonita, ou aquela ali que é vermelha e branca. Eu acho que esse vermelho e branco combina mais com esse painel preto no fundo. Tem um estudo. E amarelo a gente põe naquela parede. Gente, a placa ela tem um estudo de sinalização que tem engenheiro. Ali tem engenharia, ali tem um profissional da área de direito, de legislação, tem uma perícia, tem a psicologia. Por quê? Essa via, a curva, a curvatura dela, é aclive, é declive. É feito um estudo, que acho que meu sogro ia adorar fazer, que ele ama número, né? Que se houver uma colisão, é para que não haja uma fatalidade. Sim. Porque pode acontecer. Mas é por isso que existe a sinalização com a quilometragem. A alcoolemia, a gente tem a medicina de tráfego. Que faz um trabalho muito sério. Faz um trabalho, ela traz os reflexos. Eu não tenho condições técnicas para trazer aqui para vocês informações, não é minha área. Mas eu já acompanhei diversos médicos falando durante congressos, seminários. E é muito interessante, culturalmente falando, como estudo, você vê a diferença do organismo. E eles trazem, geralmente, no congresso, tipo, 2, 3 casos de pessoas, né? Porque eu ouvia muito assim, então, mas eu bebi 9 da manhã. Aí eu peguei meu carro, era 7 da noite. Eu não sei, Luiz. Eu não sei porque eu não sei qual é a sua vida. Sim. Eu sou vegana, eu sou magra, eu pratico esporte. Então, o álcool, para mim, ele tem um efeito X. O metabolismo é único, né? Ele é individual. O seu, eu não sei. Tem aquela pessoa que ela fala assim, olha, eu bebo todos os dias uma taça de vinho, mas eu nem sei te responder, porque eu não sou médica. Eu sei que não existe um padrão de referência que estabeleça que se você beber, exemplo, tá? Às 10 da manhã, às 5 da tarde, eu, você, meu companheiro, meu filho, meu primo, estamos aptos a conduzir veículo. Porque eu sei que existe uma diferença de um organismo para o outro. Tem pessoas que usam medicação controlada, tem aquela pessoa que dorme pouco. Eu tive cliente que bebeu 5 da tarde, foi para casa 7, dormiu, porque no outro dia ele ia trabalhar, caminhoneiro, motorista, enfim, profissional que exerce atividade remunerada. E ele acorda às 4 da manhã. E aí ele passou numa blitz às 6 da manhã, às 5 da manhã, mas ele estava indo trabalhar. E era numa região aqui de São Paulo, que é onde tem as baladas, a galera. E ele foi parado. E ele tinha bebido 5 da tarde. E ainda estava no organismo dele. Então, você vê, tive cliente que estava tomando medicação controlada. E ela pegou a lei nova. Então, foi um caso bem complexo dela. Então, você vê que são situações que... Cara, não dirige, simplesmente, não dirige. Eu me permito a dizer, para você viver em sociedade, você tem que conhecer os seus limites. Por isso que eu acho que um slogan que a paz começa com você, é porque é a tua consciência. Uhum. Para você ter paz, você precisa ter consciência. Você não vai ter paz se você não tiver uma consciência do qual é o teu limite. Seja no álcool, seja na velocidade. Nós temos casos icônicos aí. O caso do Porsche. Você tem ali a alcoolemia, não comprovada diretamente nos autos, mas indícios fortes. A gente tem que se ater a isso. E tem o excesso de velocidade, comprovado. Então, junto a uma combinação dessa, é o barril de pólvora. Acendeu. E, infelizmente, essas tragédias no trânsito, e aí eu peço a sua opinião, professora Mércia, por quê? Porque como nós vamos estar chegando no final do programa e nós vamos marcar uma entrevista completa sobre isso, e que não precisa ser em maio, porque o Maio Amarelo é simbólico, ele é icônico, mas o trânsito é diário, é mensal, é anual, é bienal. O trânsito a gente começa com 18 anos, até os 70 a gente está dirigindo. E nós somos agentes do trânsito, em modais diferentes.
Eu hoje aqui estou sentado, nós dois. Vamos descer, seremos pedestres. Se pegarmos uma bicicleta, ciclista. Se andarmos de moto, motociclista. A hora de conduzir o carro, motorista. Então, a gente tem que aprender a ter consciência. Essa é a minha opinião. E para quem é especialista nessa área e vê esse universo macro, é muito importante essa mensagem que é passada de paz e de consciência, que não pode ficar no maio. Tem que ser maio, junho, de maio a abril, passando para junho. Então, sinta-se já, papo de gente da área jurídica é complicado, né? Sinta-se não convidada, mas intimada, convocada a comparecer aqui novamente, porque tem uma banca que entrevista aqui, que assistindo o programa está falando, olha, que interessante, porque isso afeta o dia a dia de todos nós, da família, do vizinho. E enquanto não acontece com alguém que você conhece, ele é só estatística. Ele pode te chocar quando é uma reportagem, mas você não vivenciou aquilo. Eu fico imaginando a família daquele senhor, motorista de aplicativo. Por favor, agradecendo demais a sua presença aqui, essa curta exposição desse amplo conhecimento e experiência na área. Passa uma mensagem, principalmente para os jovens. É interessante, né? Você pedir uma mensagem para os jovens, porque, na verdade, estatisticamente, os jovens são os que hoje menos utilizam veículo, tá? Nosso número alto é uma geração de 35 a 55, 58 e 60, 70 e alguma coisa. A geração nova, ela está apta muito ao aplicativo. Os pais usam mais o veículo do que os filhos. Meus 2 filhos de 33 e 28, eles não conduzem veículo, tá? O que eu deixo você trouxe a palavra de regras, né? E eu sempre digo que a gente tem regras no clube, na escola, em casa. Em casa tem regra. Na minha casa tem regra, na sua casa tem regra, no clube tem regra, na faculdade tem regra, no seu trabalho tem regra, no hospital tem regra. Qualquer lugar. Na academia tem regra. Você usou seu peso, você coloca o peso no lugar na academia. Em todos os lugares tem regra. O trânsito, para quem não sabe, não é diferente. A gente tem uma lei infraconstitucional. A lei, ela é composta por artigos, incisos e parágrafos, que são estabelecidos as regras de circulação. A partir do momento que nós acordamos e nós levantamos na nossa casa, a gente já está em trânsito. Porque se eu passar no corredor do meu quarto para a sala e cruzar com o meu companheiro, eu vou ter que virar e falar para ele, dá licença. Ou ele falar para mim, dá licença. Eu já estou no trânsito. Quando eu abro a porta do meu apartamento para pegar o elevador, existe uma regra. Quem está descendo sai primeiro e você que vai entrar depois. Nada mais é do que um trânsito. É um trânsito circulando dentro do meu prédio, do seu prédio. Então, acho que hoje a gente tem, da mesma forma que todo mundo tem interesse para tudo na internet, nas redes sociais, eu acho que a sociedade devia, de fato, se preocupar um pouquinho mais e buscar essas informações que nós temos em todo tipo de rede social, informações sobre os sinistros. Como você trouxe, não queira, essa é a minha mensagem, não queira sentir essa dor fazendo com que aconteça na sua própria família, que é muito triste, é muito triste. Eu já participei de congresso, de seminário, onde tinha pessoas reais e trouxeram o seguinte: quando você perde um membro da tua família, você não perde só aquele membro. Na maioria das vezes, você perde o pai, a mãe, porque eu vi uma família que o pai não pôs o cinto de segurança no filho. E ele perdeu o filho. Mas ele não perdeu só o filho. A mãe entrou numa depressão profunda e a vida dela parou. E ele perdeu o emprego para cuidar da esposa e eles passaram a ser cuidados pelos amigos e pela família. Então, a família acabou. E por quê?
Porque a esposa cobrou do marido, tá vendo? Você não botou o cinto. E ele já estava se condenando porque, de fato, o filho dele só faleceu porque ele voou, ele era muito pequeno. Ele voou do banco de trás pro para-brisa e a colisão foi muito grave. Recentemente a gente tem uma assistente do lar em casa e ela perdeu o marido e o filho ao mesmo tempo. Por quê? Porque uma condutora saía do trabalho, ela não quis andar 300 metros, que era para dar a volta, ela podia fazer uma conversão de 30 metros. Na de 30 metros, o marido chegou com o filho na garupa saindo do trabalho. Então, isso é real. Se você jogar no Google as campanhas dos Detrans, tem uma campanha da Austrália que eu uso bastante nas minhas palestras, que ela foi muito discutida, foi pedida para tirar do ar, porque ela é pesada, mas ela é real. Sim. E é real aqui. A cada 12 minutos, aqui no nosso país, morre uma pessoa. Nós temos 12 pedestres por dia com lesão. Nós estamos há quanto tempo aqui? 26 minutos. Em 26 minutos, nesse tempo que nós estamos falando sobre trânsito, nós já perdemos, contando com pedestre, condutor de veículo, motociclista e ciclista, eu acho que nós temos já, nesse momento, umas 12 vidas ceifadas, nesse tempo que nós estamos conversando. E isso entra no InfoSiga e pesquisa. É o site da transparência do número de acidente por gênero e idade. Então, acho que minha fala final é consciência e educação. A mesma educação que você tem em qualquer lugar que você entra e a consciência de como se comportar em qualquer ambiente é a mesma que nós todos devemos ter na condução do veículo durante a condução. E essa consciência é: tira o celular da mão. Tira o celular. Não beba e dirija. Beba. Você quer beber, você bebe. Mas não dirija. Mas não dirija. E a placa, ela não é um enfeite. A placa, lembre-se que a placa está lá porque foi feito um estudo com profissionais que se dedicam e que, se você não seguir aquela quilometragem, você vai ceifar sua vida e talvez de outras pessoas. Como o nosso tempo é curto, já fica o convite novamente para debatermos aqui, conversarmos sobre essa importância. E deixe, por favor, para quem está assistindo e para quem vai assistir depois gravado, como é que acompanha seu trabalho nas redes sociais? Eu fiz uma transição de carreira, né? Você sabe. Eu trabalhei por 25 anos com direito de trânsito e hoje eu estou como consultoria de gestão de frotas, veículos de pequeno e grande porte e advogados, outros profissionais. Eu estou com o Instagram, que é a Mércia Gomes Consultoria, meu LinkedIn. Bom, enfim, jogou Mércia Gomes, vocês vão me encontrar e tem meu material, minhas palestras, meus artigos, todos os portais que eu escrevo e o observatório também. Estou por aí. Maravilha. Mais uma Obrigada. vez agradecendo a sua gentileza de compartilhar conosco essas informações, esse conhecimento. Eu, em nome da equipe do podcast, estamos satisfeitos com essa pequena amostra do que nós conversaremos mais para frente. Muito obrigado e uma excelente semana e até semana que vem com mais uma edição do podcast por aqui. Tá bom? Muito obrigado, Obrigada. professora Mércia Gomes, hoje abrilhantando a edição do podcast